Oi, como estão? Eu sou Eduardo Castanheira, eu sou arquiteto e artista plástico, mas gosto de cozinhar. E hoje eu vou ensinar uma receita brasileira para vocês. Na verdade, essa receita é uma receita que tem uma origem indígena e influência africana. Tá? Ela é muito conhecida no Nordeste do país, tá? Ela é, de certa forma, muito fácil de ser feita. Tá? Os ingredientes que eu vou usar é a mandioca, né, que também é conhecida por aipim, tá, que eu acho que é um nome mais indígena, né, um limão, um pimentão, 3 dentes de alho, um tomate, uma cebola média, a pimenta é a que eu encontrei aqui, mas é a pimenta dedo de moça, né, uma folha de louro, tá, e coentro. Tá? Os temperos que eu vou utilizar também seria o pimentão em pó, ou páprica, a pimenta moída, pimenta preta moída, um colorau, e vou usar também o leite de coco. O leite de coco pode ser feito com o coco. Você descascaria o coco, pegaria o coco, colocaria ele no liquidificador, bateria, espremeria e sairia o leite. Mas eu vou usar o leite de coco pronto. Para acompanhar o prato, o bobó de camarão, né, eu vou fazer um arroz branco normal, só que eu vou utilizar um óleo de coco, para dar um sabor de coco no óleo. E também vou fazer uma farofa com coco ralado e, como eu não tenho farinha de mandioca aqui, eu vou usar farinha de pau. Tá? Sal, né? E também vou jogar um pouquinho de gergelim negro depois para finalizar o prato. Aqui nós vamos começar, eu estou usando mais ou menos 400 gramas de mandioca. Então eu descasquei e coloquei para ferver. Vou botar um pouquinho de sal aqui para cozinhar essa mandioca. Ela tem que ser cozida até ficar bem macia. Tá? Deve demorar uns 20 minutos ou 30. Tá? Na hora que você vê que ela está meio transparente, bem macia, ela está correta. Deste lado de cá, eu vou fazer, o ideal seria que eu tivesse azeite de dendê. Dendê é uma palmeira brasileira e eles fazem um azeite de dendê que é bem amarelo, tem um gosto característico. Aqui eu não encontrei, então vou fazer com azeite de oliva mesmo, né? Azeite comum. Tá? Vou fazer um pouquinho. E o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um molho, um caldo. E eu vou utilizar o que para esse caldo? Eu vou utilizar casca e cabeça de camarão. Tá? Eu vou usar as pernas, as cabeças e as cascas. Tá? Eu limpei um pouco as cabeças, eu tirei aquela parte, né, os olhos e tal. Então eu vou fazer com isso aqui, eu vou fazer um caldo. Tá? Que eu vou utilizar no bobó. Para este caldo, eu vou colocar um alho inteiro, porque não necessita uma cabeça de alho, não precisa de partir. Eu vou colocar um pouquinho só de pimentão, também não é necessário picar muito pequeno. Cebola e os cabinhos de coentro, tá? A parte de baixo do coentro. Então, vou colocar aqui. Vou colocar também uma folha de louro, que está aqui, né? E um pouco de sal. Eu não gosto de pôr muito sal, eu gosto de pôr o final e eu corrijo se estiver faltando o sal. Então, por enquanto é isso. Eu vou deixar fervendo a mandioca até ela cozinhar. Este também, na hora que fritar um pouco a cebola, tal, eu vou jogar água, 1 litro de água aqui e deixar uns 20 minutos cozinhando. Aí depois eu vou coar e vou utilizar somente o caldo que vai gerado aqui. Tá? O camarão, né, eu estou usando mais ou menos 400 gramas de camarão. Eu vou espremer um limão aqui nele. Tá? Vou espremer um limão. E vou dar uma fritada nele rapidamente para depois eu incorporar no bobó. Então, por enquanto, é essa parte que eu vou passar para vocês.
Agora nós vamos para a nossa segunda parte. A mandioca já ficou cozida. Vendo? Ela ficou bem macia, ó. Tá quase desmanchando, tá? Transparente, né? Muitas pessoas passam essa mandioca pelo liquidificador. Eu, pessoalmente, eu prefiro amassar ela, porque eu gosto dos pedaços, né? Eu não gosto que fique muito lisa. Então eu vou amassá-la, né? Para que fiquem os pedaços. Do lado disso, aqui ficou o caldo que ficou uns 30 minutos cozinhando, das cascas. Eu vou peneirar isso aqui, ó. Vou passar esse caldo todo para lá, né? E vou amassar um pouco para ficar bem liso, mas com uns pedaços de mandioca. Eu já fritei o camarão um pouco, vendo, eu passei o camarão pelo azeite até ele ficar cor-de-rosa, tá? E aqui eu tenho uma cebola e um alho torrado. Então eu vou jogar agora o coco ralado. Vou deixar ele torrar um pouco junto com a farinha de pão. No caso, se você tivesse, você poderia colocar a farinha de mandioca. Então isso aqui, depois eu ponho um pouco de sal. Isso aqui vai torrar um pouco. Tem que tomar cuidado para não queimar. E aí está pronta a farofa. Nessa panela eu coloquei um pouquinho de azeite. Tá? E agora eu vou refogar, tá? Tomate, cebola picada. Vou coloquei também pimentão, um pouco de alho, mais um pouco de tomate, o coentro, as folhas do coentro e a pimenta biquinho, dedo de moça. Tem que tomar cuidado porque ela é muito forte, tá? Então eu vou botar um pouco, botei meia pimenta sem semente, tá? E agora isso aqui vou fazer um refogado. Na hora que isso estiver bem macio, eu vou incorporar aqui, tá? Junto com o camarão que está ali. E aí vou adicionar também o leite de coco. Tá? Então agora, na próxima etapa, a gente finaliza o prato. Para finalizar, nós vamos colocar o leite de coco aqui. Eu não vou colocar a lata toda, porque senão fica muito forte. Eu vou colocar meia lata de leite de coco, né? Aquele refogado que eu fiz de tomate com cebola, alho e coentro, eu vou colocar aqui. Vou incorporar tudo naquela creme de mandioca. E, por fim, o camarão. Com o caldo, com tudo. Então, agora o prato é só misturar. Incorporando todos os ingredientes. Experimentar se está bem de sal, se precisa de corrigir alguma coisa, né? Então o prato está praticamente pronto. Agora nós vamos montar então o prato final. Nós vamos colocar um pouquinho do arroz que foi feito com o azeite de coco. Eu tinha colocado aqui um anis estrelado, porque eu gosto. Aqui por cima a gente coloca a farofa de coco. Tá vendo como ela ficou um pouco torrada? Né? Então eu coloco aqui e venho com o bobó, né? Aqui de camarão. E posso enfeitar com uma folhinha de coentro. E ele é servido com uma caipirinha feita de limão e cachaça, típica do Brasil. Se quiser acrescentar alguma coisa de salada, um tomate, alguma coisa, né,
No Brasil se usa muito salada, né? De tomate, alface e cebola. Então tá pronto o prato, ao bode de camarão. Até logo para você.